No Evangelho segundo João, capítulo 10, os versículos do 11 ao 18. João, capítulo 10, os versículos do 11 ao 18. Em reverência ao Santo Evangelho, convido aqueles que podem a se colocarem de pé. Todos encontraram? Eu passo a ler. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque mercenário não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ó Deus, que a Tua palavra sempre de novo fale aos nossos corações. Que a semente lançada nessa manhã possa crescer, possa gerar muitos e muitos frutos, ó Deus. Te damos graças também pelas ofertas trazidas no altar, porque nós respondemos a Tua palavra, ofertando e participando da Tua missão. Louvado seja o Teu nome que nos chama e que confia em nós, apesar de todos os nossos vacilos e anseios. Ó Senhor Jesus, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa palavra, ela nos chama a uma reflexão a partir da nossa vida, a partir da nossa vivência, do nosso dia a dia. E lendo esse texto, essas palavras de Jesus, palavras tão conhecidas por nós. Certamente vocês já ouviram mais de uma pregação a respeito dessa palavra. E eu confesso a vocês que, enquanto ministra, é até difícil, né, pregar sobre algo que é tão conhecido por todos nós. Mas eu fiquei pensando na minha vida. Quando adolescente, apesar de não ter condições para tanto, eu gostava de sonhar e planejar a minha profissão. Refletia e frequentemente respondia a pergunta que é comum ser feita aos jovens que estão concluindo o ensino médio: o que você quer ser quando crescer? Eu acho que vocês também responderam essa pergunta algumas vezes, né? O que você quer ser quando crescer? Com entusiasmo, cheia de sonhos, eu respondia: eu quero ser advogada. Eu lembro ainda hoje. Não, quero ser psicóloga. E às vezes eu respondia com outra pergunta: qual é a profissão que ganha mais? Qual a profissão que ganha mais? Pois é, nessa fase da vida, nem sempre o que norteia a nossa resposta é a sabedoria. Há sempre o interesse por trás.
Lembro-me como se fosse hoje, no segundo ano do ensino médio, uma concursada do Banco do Brasil me perguntando o que eu queria ser quando eu crescesse. Mas antes que eu respondesse, ela disse: Maria Paula, busque a profissão que você exerceria até de graça. Eu não me ative a isso e passei a vida fazendo o que eu não gosto, disse ela. Eu nunca mais me esqueci essa fala. Todos nós aqui estamos aqui já somos formados. Sim, né? Menos as crianças que estão lá no culto infantil. Talvez não podemos mudar a nossa profissão, mas sempre é tempo. Mas não é este o meu propósito nessa manhã. O meu propósito é que você use a sua profissão para louvar a Deus. É que você use a sua profissão hoje como um ministério, uma vocação que Deus te deu. Isso é possível a qualquer tempo. E por que eu nunca esqueci o que essa mulher falou? Porque mexeu muito comigo. E inclusive esses dias eu falei disso com a minha irmã. Eu falei para ela: faça algo que você ama, algo que você faria até de graça, algo que dinheiro nenhum paga. E é difícil falar dessas coisas e não lembrar-se de Madre Teresa de Calcutá, não é verdade? Conta-se que certa vez um argentário banqueiro foi visitar a Madre Teresa de Calcutá. E quando ele chegou lá, ele estava cuidando dos enfermos. E ele ficou observando a dedicação, o cuidado e o carinho que ela tinha com todas aquelas pessoas. Eram pessoas pobres, cegas, leprosos, aleijados. E depois de algum tempo, ele aproximou-se de Madre Teresa, que fazia um curativo em um homem muito doente, e disse assim para ela: irmã, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. Ela olhou para ele, sorriu em silêncio e falou baixinho: nem eu, meu filho. Existem coisas que nós fazemos que nós não faríamos se nos pagasse, não é verdade? E eu de vez em quando me pego pensando nisso. Isso aqui eu não faria nem me pagando. Mas a gente faz por amor. Tem coisas que a gente só faz se for por amor. Senão a gente não embarca nesse barco. Mas nós vivemos em um tempo em que, como diz o ditado, o olho do dono é que engorda o gado. Quando o dono está presente no dia a dia, os resultados de seus negócios são melhores. Parafraseando a fala de Cristo, que em outra versão diz assalariado, o assalariado não é o dono a quem as ovelhas pertencem. Se nós, meus queridos irmãos, pertencêssemos a um assalariado, nessa altura do campeonato, nem estaríamos aqui ouvindo a palavra de Deus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Jesus continua. Por que isso? Porque assim, quando vê o lobo vindo, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque ele é assalariado e não se importa com as ovelhas. Dar a vida, exercer uma atividade por amor, sem esperar nada em troca, é a ação de Deus. Mas falar isso parece que nós estamos tirando a nossa responsabilidade, né? É por isso que eu quero completar a frase. É de fato a ação de Deus. E é uma ação dos seus discípulos.
É uma ação das pessoas que compreendem a palavra de Deus verdadeiramente. Jesus, ele nos confiou essa missão tão importante. A missão de servir sem esperar nada em troca. A missão de dar. A missão de abrir mão. A missão de exercer uma atividade sem esperar nada em troca. E eu estou cada dia mais convencida de que o que eu faço hoje, eu faria de graça. Porque eu faço por amor. Eu amo a missão, a profissão, a vocação que Deus me deu. Mas também é verdade, como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 5,18, que todo trabalhador é digno do seu salário. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus, ele na verdade está denunciando o descaso, o abandono, a forma desenfreada de fazer tudo por dinheiro. Não é dessa forma que Deus deseja que nós, seus filhos, vivamos no mundo. Muitas vezes, talvez vocês também já tenham presenciado o abandono de pessoas que necessitam de auxílio, de cuidado, abandonam porque eles não podem pagar. E a gente vê isso bastante nos hospitais, né? Funcionários que, diferente do juramento que fizeram, abandonam e destratam os doentes. Mas Jesus foi um ser de cuidado. Ele mesmo se autodominou como aquele que serve, como um diácono. E servir inclui cuidado. Parece que Madre Teresa compreendeu o que Jesus estava falando. E ela servia não por dinheiro, mas por amor. E Jesus, o bom pastor, ele mostrou cuidados especiais para com todas as pessoas que não podiam pagar, que nada podiam lhe oferecer. Os pobres, os famintos, os discriminados, os doentes, as mulheres, as crianças. Pessoas que eram marginalizadas pela sociedade. Pessoas que nada podiam lhe oferecer. Por que ele fez isso? Porque ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E este cuidado de Cristo é visto não somente nas suas palavras, mas na sua ação. Ele demonstrava afeto, misericórdia, amor, respeito, atenção, zelo, acolhimento, valorização do ser humano, sensibilidade para com a dor, preocupação para com a vida. Cristo estava sempre em ação, sem esperar nada em troca. E esse amor foi tão grande, que ele deu a vida, para que nós pudéssemos viver. Enfim, Jesus teve cuidado para com a vida integral do ser humano. Da ação de cuidado também faz parte a luta contra a injustiça, a opressão, a exclusão. Coisas que talvez nós, no nosso dia a dia, vemos, mas muitas vezes pensamos, isso não tem nada a ver comigo. Tem a ver conosco. Porque Jesus nos chama a pastorear o seu rebanho. E o rebanho de Cristo é um rebanho grande, ele não se limita à comunidade de Niterói. Ele vai além.
Mas percebam que esse cuidado de Jesus, ele está baseado no verdadeiro amor. E quem é a fonte desse amor? É Deus. Quanto mais perto de Deus estivermos, mais ofereceremos dele para as pessoas. Quanto mais perto estivermos de Deus, mais parecidos com Ele seremos. E se somos parecidos com Deus, nós iremos servir sem esperar nada em troca. E eu falo dessas coisas porque não é somente Jesus que tem a missão de cuidar. Ele confiou essa missão a nós, seus discípulos. Essa tarefa de cuidar no exercício ou não da nossa profissão. Assim como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15, palavras de Cristo. Assim como eu vos fiz, façam vocês também, no seu dia a dia. Ser cristão é mais do que uma nomenclatura. É seguir as pisadas do Mestre. Ser cristão é cuidar, é acolher. Ser cristão é amar, é servir aos necessitados. E os discípulos de Jesus são chamados e desafiados por Deus a auxiliar no pastoreio, a exemplo do bom pastor. Pastorear as ovelhas significa fortalecer as fracas, prestar auxílio aos doentes, alimentar as famintas, dar água às sedentas, trazer de volta as desgarradas. E de novo, esse cuidado se estende além da nossa comunidade. Há muitas ovelhas por toda parte, carentes de tudo. Há muitas ovelhas por toda parte, carentes do bom pastor. Independente da função, da profissão que ocupamos hoje, todos fazemos parte do chamado a pastorear. O mesmo chamado dado a Pedro. Se você me ama, pastoreie as minhas ovelhas. Se você me ama, pastoreie as minhas ovelhas. E é esse o desafio que eu quero trazer para cada um e cada uma de nós nessa manhã. Levarmos a luz de Cristo ao mundo. Ao mundo que vive numa escuridão profunda. Ao mundo que não consegue fazer nada por amor. Ao mundo que só pensa em dinheiro, em poder, em fama. Ao mundo que não reconhece esse Jesus tão humilde e manso, que viveu a vida para nos amar. Empenhemos a nossa vida no cuidado para com o próximo, porque essa é a vontade de Deus para o seu povo. E é dessa forma também que nós propagamos o amor desse Deus ao mundo. Amém.